Altos, a tua história é tão singela, tem tradição de homens abnegados que enfrentaram o desafio do sertão. Na aventura de hoje, vim com o professor Edivaldo Martins, presidente do Sint de Altos, que se criou aqui na região da Prata, do Orilá, e com o amigo de aventuras Gilberto Damasceno Paiva, conhecer o Sítio da Conceição. O Sítio da Conceição é um lugar histórico dentro da cidade, né? Por ser talvez um dos primeiros locais, inclusive nessa região, em que se fixaram os primeiros povoadores da terra que mais tarde viria a se chamar de Altos. Em um documento já lá de 1817, que dá conta da Sesmaria de Domingos de Paiva Dias e outros, na data pico, a gente vê a menção de que a fazenda Pico, que ficava na data pico e pertencia a Domingos de Paiva Dias, que por sua vez é pai de João de Paiva Oliveira, se limitava ao norte com o Sítio da Conceição. Então, esse sítio já existia por volta de 1817. Diante dessa longa história de gerações neste lugar do Sítio da Conceição, que lá no começo do século XIX já era mencionado em documentos da história de Altos, que interessam a história de Altos, a gente teve essa curiosidade, essa vontade de vir aqui conhecer esse lugar, e graças a Deus podemos contar como guia com o nosso amigo aqui, o professor Edivaldo Martins. Muito bem, meu amigo, nós estamos aqui, né? Não somos um grande estudioso, pesquisador da história do nosso município, porém nós admiramos, nós apoiamos todos aqueles que fazem esse estudo para saber das origens da nossa cidade, para contar a história do nosso município. Então dizer assim, meu amigo, que estamos sempre à disposição para quando vocês precisarem, para desbravar, o nosso município naquela região onde a gente conhece, para estarmos juntos, Então dizer que foi um prazer enorme, receber vocês lá na Prata, ali na minha humilde residência, e acompanhar vocês até aqui ao Sítio da Conceição, onde nós demos uma volta aí dentro do mato aqui, fomos até o cemitério aqui da localidade, e você fez suas observações, suas pesquisas. Então só dizer que é importante esses registros para a história do nosso município. Vou mostrar para vocês, depois dessa fala aqui nossa, um pouquinho como é que foi nossa viagem. Nossa excursão através do sítio, onde nós conhecemos também aqui o cemitério do sítio. E importante, para os pesquisadores, para as pessoas da nossa cidade, conhecerem essa região. Aliás, a região da Prata, como a gente sabe, é uma região de povoamento já bem antigo, Aqui teria nascido também, lá mais no final do século XIX, o poeta Zé da Prata, e o que indica que aqui já tinha um fluxo de moradores nessas proximidades, já antes mesmo de 1922, quando Altos teve sua emancipação política, pelo menos aí mais de 100 anos antes. Teu patrono, humilde varão, grande exemplo de amor nos legou. O santo artesão operário, aos seus filhos herança deixou. Unidos para o bem de servir, não deixemos sofrer um irmão. Marcharemos então ao porvir, mais força e ação. Marcharemos então ao porvir, com firmeza, mais força e ação. Altos, a tua história é tão singela, tem tradição
abnegados, que enfrentaram o desafio do sertão. Hoje é força viva, atuante, brasileiro de uma nova geração. A tua juventude, o grande alento, é sangue novo nas artérias da nação. O futuro se espelha tão límpido nas águas do rio Surubim, testemunho de um longo passado ao presente, pois Deus quis assim. O teu povo continua lutando, a terra adorada agradece, em um só mutirão trabalhando, na missão que a todos enobrece. Em um só mutirão trabalhando, na missão que a todos enobrece. Altos, a tua história é tão singela, tem tradição de homens abnegados que enfrentaram o desafio do sertão. Hoje é força viva, atuante, brasileiros de uma nova geração. A tua juventude, o grande alento, é sangue novo nas artérias da nação. Tu nasceste, ó rincão pequenino, e cresceste sob o signo da fé. Com a bênção de Jesus, o divino, proteção de seu pai São José. Grande nome, a nossa gratidão, de sua gente merecido louvor. Imortal entre nós um brasão, João de Paiva, o teu fundador. Imortal entre nós um brasão, João de Paiva, o teu fundador. Aqui, ó, é bem. Escapou bem. Esses são os primeiros pés de manga lá da Prata até aqui, né? Então essa é a referência. Segundo o professor Edivaldo, a referência seria, além desses postes, que poxa, tem muito, mas os primeiros pés de manga visíveis na beira da estrada, quem vem lá da Prata para cá, no sentido contrário ao quem vai da Prata para Altos. Esse é o lugar que o pessoal chama de Sítio da Conceição. O Sítio da Conceição é uma das mais antigas propriedades autuenses, sendo citado em documento histórico datado de 1817, qual seja a Carta de Sesmaria na data pico concedida, dentre outros 6 meios, a Domingos de Paiva Dias.
No documento vê-se que a Fazenda Pico limita ao norte com o sítio da Conceição. Pelo que narra no texto Município de Meus Ancestrais, publicado na página 8 do Jornal de Autos, número 7, datado de 12 de outubro de 1984, Renato Arareboia de Brito Bacelar conta que seu avô, Antônio José da Costa Bacelar, por volta de 1880, já teria herdado as terras do sítio da Conceição de seus pais. No texto, diz ele que ali existia um velho casarão de adobe, teto de carnaúba, coberto de telhas, com portas e janelas enormes e de materiais retirados do próprio lugar. Conta-se na região próxima uma lenda no sentido de que ali morava uma senhora que certa vez mandou enterrar vivo um vaqueiro, junto com um cavalo e o cachorro, por considerar que ele havia desrespeitado ao dirigir-se a ela, pedindo-lhe um pouco de água. Mais que mera lenda, o túmulo do vaqueiro, que passou a ser cultuado como santo popular, uma alma milagrosa, fica na vizinha localidade Olhe Lá, não tão distante do sítio da Conceição, e até hoje é visitado por inúmeros fiéis. A primeira versão escrita dessa lenda, com o nome de Vaqueiro Enterrado Vivo, foi publicada por Carlos Alberto Dias, mas depois disso outros têm contado sua versão. É o caso de Nino Dourado, que no livro Contos de Terror Autuenses, publicado em 2022, uma coletânea que reúne vários textos de diversos autores autuenses, no relato intitulado O Vaqueiro Francisco da Vera Cruz e assim a Maria Pequena, dá conta de que quem por ali caminhava observava nas proximidades da estrada uma grande casa de enormes portas e janelas, residência de Dona Maria Pequena, uma mulher de baixa estatura e de temperamento bastante difícil, viúva há algum tempo, que residia com 3 filhas ainda solteiras. No texto, Nino dá conta de que a descrição do casarão, bem como a história que narrou em forma de conto, havia lhe sido repassada por sua madrinha Virgínia Carvalho, que nasceu e morou por muitos anos na localidade Prata, próximo do lugar do sítio e do lugar em que fica o túmulo do vaqueiro enterrado vivo. As terras vizinhas são abastecidas por riachos que nascem de alguns olhos d'água que brotam por ali e correm nas proximidades, e que no passado provavelmente serviram como fonte de abastecimento de água a pessoas e animais que habitaram a região em tempos primitivos. Visitar as terras do sítio da Conceição permite, assim, compreender melhor como se deu o processo de ocupação das terras que mais tarde dariam origem a Altos. Mais cheio um pouco, o pessoal usa como lugar de banho, né, Edvaldo? Isso mesmo. E tem ali, a água vem correndo de longe, mostrando aqui a importância também, né, de naqueles tempos antigos, não tinha água encanada, era importante viver perto de regiões onde tivessem águas, e essa região aqui do sítio da Conceição e do Olhe Lá, onde é sepultado o vaqueiro enterrado vivo, lá a gente tem muitas nascentes, né? E a gente vê também que é um solo assim, meio rochoso, com muita pedra. Muita vegetação. Edvaldo, tu é professor de geografia. Que tipo de vegetação tu acha que é essa aqui? Essa vegetação aqui, a vegetação, como é mais fechada, a gente poderia até dizer que é a vegetação de florestas, mas não pode ser classificada a região, né? Então, assim, essa parte aqui localizada são árvores altas, né? Já um pouco grossa, próximas das outras, meio fechado, né? Mas aqui a região mesmo, a região toda, a grande maioria é caatinga. Mas como aqui essa parte está mais preservada, né? É uma parte ainda que está bem preservada, as pessoas não tiram muitas árvores por aqui. Por conta do olho d'água? Por conta do olho d'água mesmo. Inclusive chama o cemitério do sítio, né? Interessante.
das pessoas que moraram lá eram enterradas aqui. Já não existem em tempos atuais sequer vestígios do velho casarão pertencentes aos proprietários primitivos, mas ali perto, ainda na propriedade, há um cemitério que dizem ser muito antigo, apesar de termos encontrado no mesmo alguns túmulos mais recentes. Por lá existem alguns sem identificação, que dizem ser de muitos anos atrás, boa parte deles sem lápide que identifique os mortos ali sepultados. Mas o mais antigo que encontramos com as informações escritas em lápide pertenceu a uma mulher chamada Maria Rosa do Espírito Santo, nascida em outubro de 1875 e que faleceu aos 43 anos de idade em 29 de junho de 1919. Talvez alguns túmulos mais antigos tenham se desgastado com a ação do tempo, desaparecendo assim as informações acerca dos sepultados, ou possivelmente, talvez, simplesmente por ocasião dos sepultamentos, não tenham sido acostadas lápides com informações das pessoas ali enterradas. Porque eles faziam chiqueirinho de madeira só para marcar. E às vezes plantavam os lírios, porque os lírios eles morrem no período da seca, mas no inverno eles brotam. Aí marca. E muita coisinha já está Tá acabando se acabando. Olha, ó, isso daqui. Eu lembro quando era pequeno que em redor da sepultura, que chama, né? Uhum. Só fazia uns pauzinhos. Marcando o lugar. O avô do Chico da Prata, no dono do convento. Antônio Gomes da Oliveira. O pessoal da Prata também se enterra aqui, é? Não, é lá mesmo. Esse aqui é porque ele morou aqui, nessa localidade. Aí ele quis ser enterrado aqui. Aí foi só ele da família. Eu conhecia esse Antônio Raposo que chamava. Ele foi o último morador daqui. Morou lá, naqueles terrenos. Foi, né? Então, É. quanto resistir a dizer que ele foi o A última casa que tu disse lá que tinha quando tu era pequeno, né? Que era do seu. Eu já tava. vô do Tico. É o seu Antônio Raposo. Eu chamava, todo mundo conhecia na região o Antônio Raposo. Só que o nome dele é Antônio Gomes de Oliveira. Ninguém pode dizer Hugo. Mas ele morou lá no sítio até morrer? Ou... O seu Antônio foi. Ele morava na. Ele morou no sítio, depois ele foi para Malhar das Pedras, depois voltou pro sítio e ficou lá até morrer. Um cemitériozinho antigo. E aqui os dois túmulos mais recentes é o do seu Antônio e o do pai do Neto. O pai do Neto foi em 2006, parece, de 1947. Oh, aquela mulher não pode ser daquela de 1915, porque o Antônio Raposo foi de 1918. Não pode. E ela já tinha morrido faz tempo. O nascimento. Não, mas ele nasceu, né? Pois é. E eu conheci aquela ali quando eu andei aqui a primeira vez, já tinha aquele túmulo. E a gente vê que é uma escrita. É muito antigo. Da gente aqui acendendo vela no dia de finado? Da cor do ortográfico de 1946, que é ano com 2 N, entendeu? Escrevi ano e aí com PH. Muita coisinha, ó. Luzia Maria de Esse aqui é de 2007, Francisco de Oliveira Chaves. Não sei. Quem é não? Luzia Maria de Souza, 1966. É, eu não sei. Ali tem um marcado de pedra de jacaré, né? Pedra. O papai era uma espécie de marceneiro artesão. Esse já tinha também quando era criança? Inclusive na missa de 7º dia do papai, Souza, não conheço. meu filho mais velho, ele gravou meu discurso. Sim. Eu falando da história do papai. Aqui estamos
o cemitério do sítio. Do sítio. Sítio de Nossa Senhora da Conceição. Só o sítio da Conceição mesmo. Né? É. Cadê a vassoura? Tá aí. Botei ele por trás. Dentre os túmulos mais recentes está ali sepultado Vicente Delmiro de Oliveira, ex-vereador do Legislativo Autuense, nascido em 23 de janeiro de 1935 e falecido em 9 de junho de 2006, quem empresta seu nome a uma escola pública da rede municipal nos dias atuais, situada na localidade Quilombo. Era a mãe dele. Esse do teu avô é de 64, 81. Maria Salum de Oliveira nasceu no dia 7 de outubro de 1801. É isso? Não. Outubro de 1901. Não, aí é a mãe do neto, do pai do neto. A mãe do Vicente Delmiro. Ah, A mãe do Vicente. Ele era o pai dele que era português. toda essa região era o sítio da Conceição. De certa forma fica até difícil saber exatamente onde era a antiga casa, né, dos primeiros donos, porque é um lugar muito grande, terreno muito grande, mas só de conhecer aqui a localização e saber que naqueles tempos antigos já vivia nessa região os primeiros povoadores da nossa terra, já é bem legal. E pra ali, Edivaldo, vai pra onde? Hã? Caraíbas. A estrada que vai pra Caraíbas, saindo da Prata rumo às Caraíbas. Tem que virar. Deu certo, né? E agora deu certo. Muito bem, nós estamos aqui chegando, né, nas nossas trilhas. Agora vamos tomar uma água, uma cajuína aqui, para refrescar um pouco, viu? Então sejam bem-vindos. Só aqui, ó, pode se servir, cajuína. Muitíssimo obrigado, né? Muitíssimo obrigado. Muito bom o passeio. Valeu a tarde de sábado. Saiu do marasmo, né? Pode pegar aqui, né? Pode. Sair do ostracismo, do tédio, Verdade, meu amigo. passear. Passear. Teu patrono humilde varão, grande exemplo de amor nos legou. O santo artesão operário, aos seus filhos herança deixou. Unidos para o bem servir, não deixemos sofrer um irmão. Marcharemos então ao porvir, com firmeza, mais força e ação. Marcharemos então ao porvir, com firmeza, mais força e ação.
altos a tua história é tão singela, tem tradição de homens abnegados que enfrentaram o desafio do sertão. Hoje és força viva atuante, brasileiro de uma nova geração. A tua juventude, o grande alento, é sangue novo nas artérias da nação. O futuro se espelha tão límpido nas águas do rio Surubim, testemunho de um longo passado ao presente, pois Deus quis assim. O teu povo continua lutando.